vou para fazer história. Como fazer história como? Eu não vou para fazer um projeto de poder, como infelizmente desperdiçamos com Fernando Henrique e Lula, duas extraordinárias oportunidades de reformar as estruturas do país. O Brasil está caindo aos pedaços, nossa economia está em pandarecos, o preço amargo disso são 12 milhões de irmãos e irmãs nossos sadios para trabalhar, que não têm hoje a oportunidade de trabalhar. A violência hoje espeta o espinho do medo no coração da família brasileira, por onde se anda, já não são mais nas grandes cidades, as pequenas, médias cidades, não há mais ninguém protegido dessa violência, dessa barbárie que está acontecendo. E em Brasília, uma confrontação absolutamente estúpida, odienta e politiqueira, que não considera estrategicamente os nossos problemas. Faz uns 2 anos que ninguém dá um dia de serviço a resolver o problema da nação brasileira. É interessante porque o senhor usou na primeira resposta uma palavra forte, que é anarquia. Muita gente diz que as instituições do Brasil estão mais fortes, que elas foram testadas recentemente com o impeachment, em outros episódios políticos, e que elas estão fortes. O senhor discorda disso? Não, nós estamos vivendo uma degradação institucional sem precedentes na história moderna do Brasil. Por quê? Como? Porque não está mais funcionando nada. Você tem a chefia do Estado Nacional Brasileiro colapsada, você tem um sem voto, não é, pedante, imbecil, traidor, usurpador e qualquer outro adjetivo que você queira ver, personalizando uma presidência da República ilegítima. O senhor está se referindo ao presidente Temer? Ao senhor Michel Temer, né, que me perdoem os brasileiros que gostam das palavras elegantes, mas ele é o grande responsável pela usurpação que fez. Não é? Na sequência, você tem um judiciário exacerbadamente fazendo política, um Ministério Público, evidentemente que estou falando das exceções, não das regras. Temos um Ministério Público exorbitando completamente de suas tarefas, um povo brasileiro cansado de sofrer, claramente querendo, né, o fim da impunidade, protegendo, mas o pretexto da moralização no Brasil está se prestando agora a um surto violentoide e fascista, né, que nega franquias que são universalmente pacificadas na história da humanidade. Enfim, é uma barbárie que nós estamos assistindo no Brasil. Mas de onde vem esse fascismo, essa violência a qual o senhor se refere? Vou dar aqui alguns exemplos. Né? Você tem, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção. Isso é uma manchete absolutamente amável para os nossos ouvidos, cansados da impunidade. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Quero dizer isso, embora seja mais nada do que a minha obrigação, para ter autoridade moral para falar o que eu vou falar aqui. Mas é uma raridade no meio político, né? Então... Eu cumpro o meu dever, isso é só minha obrigação. Você tem a democracia, é para os partidos se organizarem, os líderes se organizarem, falarem dos problemas e proporem soluções ao seu modo de ver, por este ou por aquele outro caminho, e o povo elege aquele que vai fazer e aqueles que vão fazer, e você então encaminha um debate, uma discussão, ouve os lados, compreende o país. O senhor está dizendo então que a reforma da Previdência só seria legítima em novas eleições a partir de 2018? Toda e qualquer. Nós estamos envelhecendo e temos uma legislação previdenciária que, ao ver isso, foi fazendo remendinhos e puxadinhos para cá e para lá. Exatamente. Então, o senhor concorda que é necessário uma reforma mais ampla? Esse é um problema que precisa ser posto em debate e temos que fazer uma reforma profunda. Agora, não é razoável um governo ilegítimo propor a subtração de franquias para as frações mais pobres da sociedade e preservar os privilégios dos grandes. Mas me diga uma coisa, governador, o senhor é a favor, por exemplo, do estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos? Porém, variável conforme atividades profissionais e variável também por um componente regional que é da vida brasileira. Ou seja, quem mora no Norte, no Nordeste, que tem uma expectativa de vida menor... Não nem no Nordeste, Fortaleza é uma cidade do mundo, não tem problema. Mas o trabalhador rural do semiárido nordestino não alcança 65 anos. Que tem uma expectativa de vida menor, então deveria haver... É isso, o cidadão que é carvoeiro no interior do Pará, sabe, não chega a 52, 55, nós vamos fazer esse camarada não ter direito a uma aposentadoria? Isso não está direito, isso é completamente inumano, sabe? É perverso, chega a ser perverso. E feito por quem? O senhor Michel Temer se aposentou com 55 anos. Vamos ter clareza, Brasil. Essa gente que está no poder, eu, por exemplo, implementei direitos imoralíssimos, a aposentadoria de ex-governador, a aposentadoria de ex-prefeito, a aposentadoria de ex-deputado, eu nunca aceitei receber. Aí eu tenho moral para vir aqui lhe dizer sobre essa questão. Nunca aceitei receber, porque considero imoral, como esse senhor Michel Temer, o senhor Padilha, tudo aposentado com 45, 50, 50 e poucos anos. Tem muitos ministros que já receberam, já tudo recebem canalha, aposentadoria. Tudo canalha, usurpador do poder nacional brasileiro.
O que é que o Brasil tem hoje? O que é que está acontecendo? Nós estamos nos desindustrializando. A economia decaiu 10% em 24 meses. E nós estamos com a maior taxa de juros real do mundo. Isso é a bomba que nós temos que desarmar. O empreendedor brasileiro, ele precisa ter condição e apoio para trabalhar e produzir, porque é a única condição que nós temos de extrair aquilo que nós, do pensamento progressista, queremos. Tudo bem, vamos lá, Três coisas: emprego, salário e receita pública para pagar uma mínima mudança na saúde, na educação e no enfrentamento da violência. Aí o governo atual de Michel Temer diz que está tentando justamente desarmar essa bomba dos milhões de desempregados, da crise econômica, da crise política, ele que está produzindo até isso. 2018. Isso que eu vou perguntar para o senhor. É impossível desarmar essa bomba nesse caminho até 2018? Repare, o senhor acha que só com novas eleições a partir de 2018 que isso será possível? Completamente. Primeiro, porque não tem legitimidade e isso não é trivial. Nenhum governo sem legitimidade tem força moral para convocar a nação a debater o sacrifício. Aí eu venho um adversário como eu e diz assim: o senhor Michel Temer, o senhor tomou o poder, o senhor não tem a menor autoridade moral e o senhor está propondo uma previdência social que mata o nordestino sem chance de ter aposentadoria para o senhor ter uma aposentadoria feita aos 55 anos com um salário acima do teto. Está aprovando a PEC do teto de gastos, né? Antes da reforma da Previdência. Sim, foi a grande, mas repare bem, não está não, isso é mentira. Também tem um monte de brasileiros de boa fé porque eles estão falindo o país. A situação fiscal brasileira é sem precedentes. Esse ano, o déficit nominal será de 450 bilhões de reais e o déficit primário se aproximará de 200 bilhões de reais. Não há nada parecido na história brasileira. O senhor acha que o ano que vem vai ser igual. Vai ter um leve crescimento, né? Pelas expectativas do mercado igual. até agora. Por quê? Porque a receita pública está despencando. Por quê? Porque nós estamos destruindo o tecido produtivo brasileiro. Por quê? Porque nós estamos, no momento de uma depressão econômica, impondo às empresas um constrangimento nos seus balanços, que é a taxa de juros que está inviabilizando a empresa nacional. Mas, governador, então o que o senhor está dizendo é que os brasileiros estão condenados a viver nessa situação até 2018, até haver novas eleições? Do jeito que as coisas vão, até 2018 está compromissado. Sabe, é um mínimo de humildade e construir um caminho para uma novidade para o país. Não precisa ser eu, que afinal de contas nem novidade sou mais. Eu estou aí há 36 anos, fui governador, fui ministro 2 vezes, prefeito, deputado estadual, deputado federal, enfim, acadêmico, escrevo, falo. Não precisa ser eu. Agora, se o Lula vai, o que vai acontecer? A confrontação odienta, violenta, radicalizada que nós estamos vendo hoje no Brasil e que vai se agravar na esteira do desgoverno do senhor Michel Temer, vai se agravar e nós chegaremos em 2018 levando para o processo eleitoral este velho confronto. A melhor hipótese, o Lula ganha e não governa. Esse governo chega até o fim, o governo de Michel Temer? É improvável. Por quê? O conjunto de energias que estão se acumulando, agravadas pela ilegitimidade, agravadas por essa anarquia, né? Judiciário, Ministério Público, políticos, e, enfim, essa anarquia que eu estou muito angustiado com ela, a tendência das elites brasileiras é produzir um fusível, um escape. E, evidentemente, esse escape não espera 2 anos. Então, provavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral, se continuar essa energia se acumulando, vai caçar a chapa e o Congresso vai eleger indiretamente um novo presidente. Essa energia talvez até seja, penso eu, melhor para o país. O senhor acha que, na realidade do Brasil hoje, há espaço para o surgimento de um aventureiro na eleição de 2018? Sempre há, né? Sempre há. A democracia mais celebrada do mundo, a democracia norte-americana, elegeu, não digo um aventureiro, mas elegeu um absoluto outsider, mas aquilo não quer dizer o que parece espetaculosamente, não. Aquilo quer dizer o seguinte: o operariado branco americano quis um ponto final nesse modelo neoliberal, né, do financismo a qualquer preço, que destruiu os empregos nos Estados Unidos. O mesmo pode isso talvez seja bom para o mundo. A gente já viu alguns exemplos nas eleições municipais. Isso talvez seja nas 3 grandes cidades brasileiras. Talvez seja. O senhor acha? Por quê? Talvez seja, porque eu não sei o que ele será por afirmação. Isso é um grande incógnito, acho que até para ele. Mas a negação da perversão neoliberal já estava há destempo. Mas será que vai a ser Europa está devastada. Por algo melhor? Eu não sei. Depende do que o mundo interagir com ele. Um país como o nosso, por exemplo, tem um papel para cumprir. E como ele interage. A confrontação do Trump direto com o México abre para o Brasil oportunidades de ouro. Se a gente não tiver vassalagem intelectual, como é também da característica do Temer, que a propósito é informante dos órgãos de inteligência americanos, o povo brasileiro pensa que eu exagero. O problema é que eu conheço esse cara há 20 anos. É inacreditável que um homem desse chegue sem voto à presidência da República.
Governador, uma última pergunta antes da gente ir para o nosso pinga-fogo. Muita gente que gosta do senhor e gostaria de votar no senhor, se o senhor eventualmente for candidato na eleição de 2018, fica preocupado porque acham que o senhor tem o jeito mais estourado, ou mesmo como o senhor diz, que gosta de falar o que pensa, né? Uma pessoa que fala o que o senhor fala e pensa o que o senhor pensa. Como é que o senhor se comportaria na presidência da República? É um lugar onde são necessários acordos, concessões, acordo com o Congresso? A gente tem que olhar para o homem, especialmente na política, não pelo que ele fala. Porque eu podia te dizer assim, ó, eu sou o Cirinho Paz e Amor. O Lula não fez essa mudança? Mas ele foi Paz e Amor. Contratou o marqueteiro e tal, e assim, convenceu-se da propaganda e virou mesmo. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá. Agora, eu fui governador do 8º estado brasileiro. Eu fui ministro da Fazenda, eu administrei a economia do Brasil. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira. É bom que as pessoas olhem aí se eu perdi a calma, se eu exorbitei do meu poder. Agora, não é possível um homem que conhece as coisas como eu, que está vendo o seu país ser destruído, não há expressão menor, sabe, viver com sangue de barata para financiar uma tese de uma elegância que me prepare para ser presidente do Brasil. Não, não. Se quiserem um presidente elegante, vota aí no Eduardo Cunha. Nunca perdeu a calma, cara. O seu ladrão. E ele olhava para o outro lado e não perdia a calma. Essa hipocrisia também é um dado que precisa ser removido da vida brasileira. É preciso que a gente restabeleça com franqueza, sabe, uma cumplicidade com o povo para que ele entenda o que está acontecendo de real no nosso país. Nós estamos nos desindustrializando. São 12 milhões de desempregados, vão ser 15 milhões no ano que vem. As contas públicas brasileiras, a pretexto, né, de uma retórica, estão se deteriorando como eu nunca vi. O governo mais irresponsável fiscalmente da história era o Fernando Henrique. Michel Temer está usurpando dele essa posição rapidamente. E você tem, assim, falências, recuperação judicial, crédito de recuperação duvidosa, provisionamento, já são os maiores. Até os bancos estão caindo entre 20% e 25% a sua lucratividade média. Não é brinquedo o que está acontecendo com o país, não é brinquedo. E aí eu faço o quê? Olha, vamos, né? Falo-ia se pudesse fazer. Eu sei fazer mesóclise. Então, depois desse discurso, o senhor pode acabar com uma mesóclise, mas eu acho que o senhor será candidato. Provavelmente. Seluei? Seluei. Então tá certo. Provavelmente seluei. Governador, vamos lá para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. Eu tenho muita esperança que possa ser uma mudança histórica para o país, mas eles estão cometendo tantos erros que podem estar condenando para um futuro muito próximo ela a toda nulidade. Sérgio Moro. Acho que é um juiz muito sério, muito bem intencionado, porém está sendo tão aplaudido, e o aplauso e a juventude, eu sei disso, fui o mais jovem governador da história do Brasil, o aplauso exagerado para um jovem às vezes deforma, e acho que ele está experimentando isso. Renan Calheiros. Fundo do poço. Marco Aurélio Mello. É um grande magistrado, grande magistrado. Supremo Tribunal Federal. Acho que precisa fazer umas reuniões secretas, sabe, desligar a TV Justiça, olhar para a tradição boa e má, e deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. A má tradição é que o judiciário sempre se omitiu em momentos de transe institucional. O impeachment da Dilma foi feito com flagrante ilegalidade e o Supremo fechou os olhos. Isso cumpriu uma tradição ruim, mas há uma tradição de altivez, sabe, de severidade, de sobriedade, de economia em palavras, que precisa ser urgentemente restaurado a bem da estabilidade institucional do Brasil e de um resto de chance democrática para nós. Congresso Nacional? Hoje dominado por é o santuário da democracia, mas Montesquieu deve estar revirando no túmulo, hoje dominado por uma maioria de ladrões, marginais. Michel Temer? Esse é o pior aventureiro, traidor da história brasileira. Dilma? Um inocente. Lula? Foi brincar de Deus, vou repetir, queimou-se. Muito obrigada, governador, Obrigado pela sua entrevista. Acho que vamos nos ver mais até 2018. Muito obrigada a você também pela sua companhia. Até essa hora, uma excelente semana, uma ótima noite e até a próxima.